este é o Café com a Câmara de Arbitragem e hoje nós estamos aqui com o pré-candidato a prefeito da cidade de Guarulhos, Wagner Freitas. Wagner, gostaria que você, apesar que você dispensa a apresentação, mas mesmo assim eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para quem está nos assistindo. Olá, um abraço, quero cumprimentar você, telespectador, você que está acompanhando o programa da Câmara de Arbitragem. Um prazer estar podendo falar para você dos assuntos da nossa cidade. O Wagner Freitas tem 43 anos, nascido e criado em Guarulhos, há 20 anos na vida pública, já fui vereador da cidade, já fui secretário municipal e já fui candidato a prefeito por 2 vezes. E neste ano que corre, 2020, seremos, neste momento, pré-candidato a prefeito pelo partido do PTB 14 e com muito entusiasmo, preparado depois desses 20 anos para governar a maior cidade do país depois das capitais. Então, Couto, pode ter certeza que o Wagner é filho de Guarulhos, conhece os problemas da cidade e possui sensibilidade social para atuar nas mais diversas e complexas dos problemas da cidade, dos mais diversos, das regiões, que vai interagir nos diversos temas: esporte, saúde, educação, cultura, mobilidade urbana, meio ambiente, enfim. Estamos preparados para transformar Guarulhos em uma das maiores cidades do país, não apenas no número em arrecadação. Nossa cidade bate recordes no dinheiro, mas não oferece ao seu município uma qualidade de vida à altura de um município tão potente como Guarulhos. Wagner, nós sabemos que aqui na região de Cumbica, as indústrias têm grandes problemas lá naquela região e cada prefeito que entra tenta resolver os problemas de lá, mas não consegue. Você, uma vez prefeito agora em 2021 de Guarulhos, qual vai ser o projeto teu voltado para as indústrias daquela região? Olha, eu preciso, acima de tudo, Couto, transmitir ao seu telespectador, principalmente ao industrial, ao empreendedor, à cadeia produtiva da cidade de Guarulhos, o sentimento político do porquê que esse problema persiste ao longo de tantos anos. Perceba você que está me assistindo, faça uma apologia com a relação que eu vou definir agora. Se você é eleito vereador, por exemplo, representando a comunidade da Igreja Católica, quando você estiver no exercício do mandato, você vai defender o sindicato dos metroviários, você vai defender o sindicato dos condutores ou você vai defender o segmento da Igreja Católica? Perceba, o mandato dessa pessoa eleita está voltado ao segmento da Igreja Católica. Na nossa cidade de Guarulhos, ela cresceu porque fisicamente é uma cidade bem posicionada. Nós estamos aqui a 5 minutos da terceira maior metrópole do planeta, que é São Paulo. Nova York, Tóquio, Cidade do México, São Paulo, Hong Kong são os maiores centros, as maiores cidades do planeta. Nós estamos no eixo que liga os 2 maiores estados da federação, que é Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estamos às margens da rodovia Presidente Dutra, que liga com o Rio, e às margens do entroncamento com a Fernão Dias, que liga com Minas Gerais. Nós temos aqui o maior portal de entrada da América do Sul, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, construído e satirizado pelos governantes, pelos líderes políticos da época, que o governante que estavam realizando era uma obra faraônica e foi necessário construir a terceira pista, o terceiro terminal. Você imagina a riqueza que isso traz para uma cidade que está posicionada neste eixo? Nós estamos aqui a 100 quilômetros do maior porto da América do Sul, que é o Porto de Santos. Tudo em Guarulhos é viável. Eu tenho 43 anos, Couto. E eu tenho a referência de bom prefeito do Valdomiro Pompeu.
de há 45, quase 50 anos atrás. Por quê? Naquele momento, Guarulhos era uma outra cidade. Guarulhos foi a cidade que mais cresceu nos últimos 50 anos no estado de São Paulo. São Paulo cresceu 10 vezes. 10 vezes. São Paulo tinha 1 milhão de habitantes, passou para 10. Campinas tinha 100 mil, passou para 1 milhão e pouco. Guarulhos tinha 10 mil habitantes e passou para 1,5 milhão. Guarulhos foi a cidade que mais cresceu. Por quê? Porque fisicamente ela era viável. Não houve um planejamento político voltado para o desenvolvimento da cidade, à altura do que se planejava. Quando o seu filho, quando sua esposa está grávida, você vai ter um filho, você planeja as roupas do bebê, o berço, o quarto, tudo previamente. A cidade não houve isso, foi crescendo, empurrando com a barriga. Então, aconteceu um problema muito grave, que foi não dar atenção à altura que o empresário precisa. E você tem governantes que desprezam a cadeia produtiva, a indústria que emprega, a indústria que arrecada, porque eu fui eleito para fazer política. O povo votou, estou pouco importando com o que está sendo e o que está acontecendo na cidade satélite que é em Cumbica. Então veja você, o Wagner Freitas possui uma sensibilidade política para entender que o empregado está para a empresa, assim como a empresa está para o empregado. É uma hipocrisia você ficar colocando o sentimento da esquerda de dizendo que nós temos que tudo é por conta do funcionário. Funcionário não existe se não houver um empregador que paga impostos, que investe, que arrisca, que tem capital de giro, que tem custos. Ele precisa da empresa para sobreviver. E a empresa também precisa do empregado. Tanto a esquerda radicaliza, quanto a direita radicaliza em nome do empregador. É preciso que a cidade de Guarulhos possua uma sensibilidade política empresarial, mas isso tem que ser do sentimento do governante, senão nós não vamos produzir uma boa relação. Já há alguns anos, a cidade de Guarulhos perde grandes empresas por falta de diálogo com o poder público. A SEW, por exemplo, é uma empresa muito grande que empregava mais de 1.000 pessoas, que saiu da cidade de Guarulhos porque não era atendida pelo então prefeito Eloy Pietá, na sua primeira, segunda gestão. Perceba você, um governante precisa dar atenção à empresa, porque vem dela os tributos, os impostos, para que ele possa fazer a política na periferia, para que ele possa desenvolver os projetos sociais. O poder público não produz nada, a cidade não produz R$1, a cidade só tarifa e arrecada. É preciso termos um plano. A cidade satélite em Cumbica, eu conheço grandes indústrias, empresas grandes que estão às margens de um esgoto de uma rua sem asfalto. Você tem empresas poderosas e potentes em Guarulhos que vivem como se estivessem há 30, 40 anos atrás. Quando cidades ao nosso entorno oferecem ao empresário um terreno, um incentivo fiscal, oferecem infraestrutura, rapidez na morosidade dos processos administrativos para autorizar uma terraplanagem, para viabilizar as licenças que a empresa precisa. Então perceba, isso é falta de sensibilidade política do governante. Nós temos uma cidade hoje que em meio a crises, a cidade mantém a arrecadação em números consideráveis e muito altos. Mas analisa você, isso já poderia ser muito maior se tivéssemos uma política empresarial, Couto. O Wagner Freitas pretende, acima de tudo, ouvir o empresário, mas sem fazer politicagem. Criar o desembaraço sem fazer politicagem, porque nós sabemos que o instrumento público vou criar dificuldade para vender facilidade. Então, eu entendo que o que nossa cidade precisa, que o empresário que vem para Guarulhos precisa, de um governo
desburocratizado, de um prefeito que olhe para um empresário, que é somente um eleitor, mas é um eleitor que emprega 150 famílias, que vai aliviar as custas do Estado, do município, porque se uma família está recebendo, ela não está usando a saúde pública, o filho está tendo a oportunidade de estudar num colégio particular, ele está tendo ascensão ao alimento, ele está tendo outras oportunidades que o Estado está deixando e o município deixando de atender para atender quem mais precisa. Ou seja, o que vai acontecer com o município e o Estado se as empresas não tiverem oportunidade, se as empresas não crescem, se as empresas não geram emprego, se as empresas não geram tributos e não produzem os impostos? Não tem Estado. Então, Couto, está aqui um compromisso do Wagner. Tenho 43 anos, conheço a minha cidade, conheço o polo industrial de Cumbica como ninguém. E posso te afirmar, depois de 2 anos da administração do Wagner Freitas, não terá uma rua de terra na cidade satélite. Nós vamos dar uma atenção e criar um departamento, uma ouvidoria para facilitar a vida do empresário que já está em Guarulhos e oferecer benefícios para que grandes indústrias venham se instalar na cidade. Eu recentemente, há pouco tempo atrás, eu fui chamado por uma empresa que tem 1.500 funcionários, terceira ou quinta maior fabricante de parafusos do planeta. Ele falava, eu não consigo, o caminhão não consegue sair, Wagner. Já ligamos muitas vezes para o departamento público, já pedimos e não conserta-se miseravelmente um buraco. Então, veja, nós temos que ter uma atenção diferente, porque a riqueza vem da indústria, a riqueza vem do comércio, vem da cadeia produtiva que produz os impostos e as tarifas para que o prefeito possa atuar. Então, o empresário não pode ficar refém de um pedido comum na rede do Fácil. Nós temos aqui 1,5 milhão de habitantes, nós temos cerca de quase 500 mil lares. Como é que o empresário pode competir com uma rua que tem 50 moradores? Para chegar no desenvolvimento naquela rua, o empresário tem que estar gerando emprego, o empresário tem que estar produzindo, para o prefeito arrecadar, para chegar a benfeitoria na rua das pessoas. Então, eu posso te afirmar que, acima de tudo, nós teremos sensibilidade com o empresário. Não é porque o empresário é uma pessoa, mas ele é uma pessoa importantíssima que alimenta toda uma cadeia e ele é quem faz o Estado forte. Então, os empresários que estão em Guarulhos e você que planeja vir para a minha cidade, pela primeira vez em 50 anos, você vai ter um prefeito que pensa no futuro, um prefeito moderno, que planeje, que crie, que queira desenvolver. Não um prefeito que pinta a calçada, portão de parques pela cidade e inaugura ponto de ônibus. Um prefeito que planeje a cidade para que você possa ter uma indústria, gerar impostos e tenhamos então uma cidade rica que ofereça melhor qualidade de vida para as pessoas. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Aqui nós temos também, Wagner, na Câmara de Arbitragem, no Café com a Câmara, a Melanie, que tem mais uma pergunta também para estar fazendo para você. Então, Wagner, caso eleito, a minha pergunta é em relação aos profissionais autônomos, como artistas, contadores e advogados. Você voltará a isentá-los? Olha, o profissional liberal, ele é uma fatia considerável da sociedade. Eu acho que o que precisa existir, acima de tudo,
é sensibilidade. Quando você isenta alguém, alguém está pagando. Então, eu não defendo a política, aquele populismo barato para obter vantagem eleitoral. A diferença entre um político e um estadista é que o político faz o que o povo quer. O estadista faz o que é melhor para o povo. Se Deus permitir que eu governe a cidade, eu quero transmitir a você, de todos os setores. Não vou conhecer a cadeia, o modus operandi, o desenrolar de cada função, de cada setor da cidade, mas vou ouvir com sensibilidade social cada setor e daí sim tomarmos a medida necessária para aquele momento. Eu entendo que os profissionais liberais deveriam ser isentos, porque eles atuam de uma outra forma. Mas acho que tudo isso deve ser avaliado com equilíbrio, com critérios, com sensibilidade, para que não sejamos injustos com ninguém. O ambulante que tem o seu comércio, o seu simples comércio, na rua vendendo um lanchinho, um suco ou um café, ele é tão importante quanto a empresa que tem 10 mil pessoas, 10 mil funcionários, por exemplo. Mas nós precisamos ter uma política diferente para cada... Existe um abismo aqui, mas tanto uma pessoa humilde precisa ser assistida, quanto um empresário também precisa ter um atendimento diferenciado frente ao poder público. Os advogados, os artistas, os contadores, eu entendo que tem que ter uma flexibilização maior ao modelo que nesse momento é praticado. Muito bem. Wagner, você sabe que nós temos aqui na cidade de Guarulhos um grande problema com relação à área da saúde. Entra prefeitos, sai prefeitos e o problema continua dentro da cidade, né? Existe a possibilidade, uma vez você como prefeito, de fazer parceria com grandes hospitais, como o Hospital das Clínicas, para que traga uma dessa unidade para a cidade de Guarulhos e também para poder atender não só o particular, mas também atender o público da cidade. Olha, Couto, eu penso da seguinte forma: se você está com fome, de fome ninguém morre. Você sair na rua, você vai pedir um lanche numa padaria, um pão que já está já passou um pouquinho da hora que fez, um salgado que sobrou numa lanchonete. Você bate na casa de alguém, por mais que muitos te neguem, alguém vai te oferecer um prato de alimento. Dá para você suportar aí e resistir. Vai passar um pouquinho de fome por algumas horas, mas você resiste. Se você não tem dinheiro para colocar o seu filho numa escola particular, você coloca na escola pública, o ensino é ruim, a merenda bem aquém do que a criança precisa, sem os nutrientes necessários, uma sala de aula deficiente, sem tecnologia, sem os equipamentos que a modernidade oferece, sem um professor recebendo adequadamente a altura do que ele precisa para ensinar as crianças a serem grandes cidadãos no futuro, mas ela aprende a ler, escrever, o básico, e consegue completar a sua missão e passa de ano. Se você não tem onde morar, Couto, você vai na casa de algum amigo e você fica na garagem, lá tem um teto, você vai debaixo de uma marquise, de uma ponte, e você se esconde da chuva, numa situação difícil, sofrida, mas você consegue suportar. Agora eu quero que você me diga, você que está assistindo, você consegue suportar a dor? Se o seu filho, se a sua esposa, se você está com uma dor, se você machucou, se você caiu, se você está com problema nos rins, se você está com problema no coração, se você precisa de uma tomografia, se você está doente, você consegue suportar? Existe algum
artifício que a gente possa... Quebra-se um galho. Se você tomar água e comer um pão seco, de fome você não morre. Mas como nós vamos fazer quando o cidadão está com dor? Aquele que não pode pagar R$500, R$300 ou R$1.000 em um bom convênio médico. Eu nasci num lar pobre, Couto. Sou filho de um catador de papelão de carroça. Eu venho de uma família humilde. E eu sei que quando a dor bate, é o momento em que o cidadão fica mais frágil, o ser humano fica frágil. Ele está com dor, não tem aonde recorrer, ele começa a pedir com um olhar de misericórdia, me ajuda, me salva, por favor. Quantas pessoas me arrumam uma consulta, por favor, meu filho. Então eu entendo que o maior problema que uma sociedade, principalmente uma sociedade pobre, carente, necessitada, precisando de tantas outras coisas, tem um departamento que tem que ser excelência. A saúde não pode falhar. Se o prefeito falhou no bosque, se o prefeito falhou no esporte, olha, se o ônibus está com os bancos que não estão tão bons, se está falhando em outro departamento, a saúde não pode falhar, porque a saúde não pode esperar. Então, Couto, eu quero aqui afirmar a você, que quando você vai fazer a sua organização financeira familiar, se você pegar seu filho e der lá o dinheirinho da compra do mês para ele, falar, filho, entra no mercado e faz a compra, ele vai comprar brinquedos, ele vai comprar bola, ele vai comprar sorvete, ele vai comprar bolacha, ele vai comprar chocolates, ele não vai saber elencar as prioridades. Então esse negócio de sentar aqui e fazer discurso, se eu fosse prefeito, eu ia construir um hospital, eu ia fazer um campo de futebol, um estádio e uma ponte. Isso é falácia. Me fala como você vai fazer, dentro do orçamento que temos. Isto significa que você precisa elencar as prioridades. Quando fui secretário, economizei em recursos que poderiam ser ajustados 7 milhões de reais por ano. Naquele momento, eu poderia fazer outras ações que eram mais importantes. Infelizmente, o dinheiro foi acampado pelo prefeito e não deixou com que eu atuasse. O que faremos para que Guarulhos tenha uma boa saúde, Couto? O que faremos para que Guarulhos tenha um hospital? O que faremos para que as pessoas possam marcar as suas consultas com brevidade de poucas semanas? Nós precisamos saber elencar as prioridades. Como faremos isso? Você não pode colocar, ou você não contrata para ser o seu advogado, uma pessoa que você não sabe se ele tem capacidade, aonde é o escritório dele. Você não contrata um contador que você não sabe quem é, você não sabe se ele realmente é formado, você não sabe qual a biografia profissional que ele possui. Você não dá ao seu filho, à sua esposa, para fazer um parto do seu filho para uma pessoa que você não sabe se ela é um médico, se é obstetra, dentro de um hospital que possua recursos, que possua esterilização, que tenha estrutura clínica para uma emergência, para qualquer... Você não deixa, ela vai ter neném, entra na casa de alguém aí, o cara senta lá no sofá e dá uma injeção nela. Aquilo que eu estou te dizendo, Guarulhos teve a saúde pública vendida para um grupo estelionatário, uma empresa chamada Gerir, que estava figurando no contrato social por um laranja, uma empresa que possuía uma ficha criminal. Como você, prefeito de uma cidade, permite que a empresa que vai fazer o gerenciamento da saúde, que já é um caos, que já é um problema, que já é deficiente, de uma cidade tão grande, de uma metrópole, da vida de 1,5 milhão de pessoas, você dá para uma empresa que possui uma ficha criminal de dezenas de metros? Você está abismado? Pois é, não pagou os funcionários e faz 3 anos e meio que Guarulhos tem a pior saúde da República. Eu acho que isso é algo
inaceitável. Não significa que um governante vai atuar e vai transformar a cidade. Não, agora a saúde de um dia para o outro vai passar a ser um padrão de excelência. Não, mas a saúde não pode ser administrada por qualquer OS. Essas AOSzinhas aí, tudo bandida como temos hoje, várias empresas ganhando concorrências, milhões e milhões de respiradores, e você tem assistido na televisão, não entregou respiradores, receberam dinheiro, empresa em nome de laranja, já desviaram o recurso, meia dúzia preso, que ficou por meio do caminho, e os tubarão fugiram com milhões, enquanto pessoas estão morrendo. Isso significa que eu não vou terceirizar, Couto, a responsabilidade. Minha prima tinha um câncer. Conversando com meu tio, ele me disse que estava indo a Barretos, no Hospital do Câncer de Barretos, e lá, numa entrevista com o médico pontuou para ele que ele precisava de uma equipe clínica, de uma equipe de ortopedista, de uma equipe de cirurgião. Clinicamente, eu não sou médico, ele precisava de umas 6 equipes para poder realizar a cirurgia, com segurança. E aí, o meu tio explanou isso para o médico e falou: por que lá em São Paulo o hospital particular me exigia um corpo de tantas equipes para que fizesse a cirurgia da minha filha? E o médico disse para ele: para dividir a responsabilidade. Mas por que aqui o senhor vai operar sozinho? Porque se der certo fui eu, porque se der errado também fui eu. Porque aqui eu não vou ter um monte de profissionais para ficar pondo a culpa. A culpa foi nela, que não deu anestesia direito. A culpa foi do Couto, que não estabilizou o equipamento de respiração. A culpa foi do outro. Não. A responsabilidade tem que ser assumida pelo governante. Como você pode ser um prefeito? Como você pode ser um governador? Em meio a uma pandemia, você manda comprar 150 milhões de respiradores de uma empresa que você não sabe sequer se ela existe. Quando você vai comprar um carro de 10 mil reais, você vai lá fazer um laudo para saber se ele é roubado, para saber se ele tem um chassi adulterado, para saber se ele foi capotado, se ele foi batido. Você vai lá, paga 300 reais e tem um laudo. O prefeito, o governador, vai lá e compra 150 milhões de respiradores de uma empresa que é fantasma e não existe. Aí, meu amigo, não tem aonde arrumar dinheiro para construir o hospital. Aí não tem aonde você conseguir fazer o atendimento. Eu pretendo, Couto, investir na prevenção. Quero potencializar os postos de saúde. Não adianta você chegar e tratar do problema dela quando ela já estiver doente, precisando ser internada, operada, em um estado já acelerado do problema. Nós temos que diagnosticar o problema dela com 2 anos de antecedência, orientá-la a fazer um tratamento, a cuidar do problema para que ele não se agrave e ela não precise chegar a um hospital, a uma cirurgia, a uma internação, a uma UTI. Hoje você tem postos de saúde sendo fechados em Guarulhos, o PA Paraíso fechado há 3 anos e meio. Você tem uma reforma no HMU que você coloca uma marquise, troca o nome e dentro chovendo em cima dos leitos. Para um pouco, nós precisamos acabar com esse fake. Você que está me assistindo, a responsabilidade é sua. Nós não podemos escolher qualquer pessoa para estar governando. É preciso que tenha o mínimo de capacidade para que ele possa tomar as decisões à altura. Você não sai por aí, Couto, agora distribuindo o currículo para pilotar um Boeing com 300 pessoas dentro. Porque para pilotar um Boeing você precisa ter experiência, curso, 10 mil horas de voo, para você acampar aquela responsabilidade. As pessoas ficam colocando prefeito, governador, presidente e vereadores que não têm o mínimo de capacidade à altura do cargo que ele está pretendendo. Por isso, nós temos uma saúde deficiente. Veja, Couto, eu acho que Guarulhos possui capacidade econômica. Guarulhos possui capacidade econômica para acampar um novo hospital.
para atender com excelência o seu povo. E possui capacidade de endividamento. Se não temos todo o dinheiro, podemos pedir um empréstimo e construir um hospital e ir pagando e atendendo o nosso povo. Agora, o modelo de uma parceria pública-privada, de uma PPP, precisa-se ter uma gestão para fazer, Couto. Esse bolo aqui foi feito por alguém, mas a pessoa precisa saber a quantidade de açúcar, a pessoa precisa saber a quantidade de farinha, de chocolate e o tempo que vai ficar no fogo, porque se deixar o bolo 1h30 ali, ele vai queimar. O que eu estou te dizendo? Estou te afirmando que não dá para você colocar à frente dos departamentos tão importantes pessoas que estão tendo o primeiro emprego, alguns filhos de rico. Você é diretor, você é secretário adjunto, você agora vai ser o gerente de esportes. O que você já fez na vida? Ah, joguei bola, chupei sorvete, viajei para Disney, porque meu pai era rico. Então não tem como, é impossível. Por isso que você que está me assistindo sabe muito bem, nas mãos da sua esposa ou da sua sogra sai um belo bolo, nas mãos de outra pessoa o bolo não sai igual. Por quê? Se a quantidade de açúcar, de farinha, de fermento é a mesma, é as mãos de quem prepara. Isso significa, Couto, que o Wagner pensa no futuro. Não vou dar a saúde da cidade para ser administrada por uma OS estelionatária que tem por aí muitas. Eu vi ontem uma reportagem de um empresário guarulhense, dono de uma empresa chamada Remocenter. Foi preso em Sorocaba porque desviou 33 milhões de reais de respiradores lá no sul. Você fala, isso devia ser combatido como crime hediondo, porque você roubar já está errado, e roubar em meio a uma epidemia, uma pandemia mundial que está matando pessoas, meu amigo, electric share, cadeira elétrica, é inaceitável. Então veja, uma OS estelionatária, ela não pode existir. Eu não vou transferir a responsabilidade para dizer, o meu secretário de saúde, o Couto, fez um contrato de 50 milhões lá, mas não vi. A empresa não sabia. Você fala, engraçado, pô. Você quando vai comprar um carro, você puxa um laudo, 300 reais um carro de 10 mil, prefeito. Mas para comprar, transferir a administração da saúde de uma cidade como Guarulhos, você deixou a empresa ver, você não viu? Nem aconteceu, quer dizer, ou está mentindo, ou estava junto com o esquema. Então, Couto, nós precisamos administrar a saúde da cidade com responsabilidade. Primeiro, que eu acho que a cidade pode fazer essa gestão. Eu acho que a cidade tem capacidade, tem profissionais, que é possível fazer essa gestão. Depois, se formos transferir a administração para uma OS de credibilidade, que administra o Hospital das Clínicas, em São Paulo, empresas e institutos que possuem retidão no seu comportamento fiscal, no seu comportamento empresarial, retidão nos seus números, que tem certidão. Quando você vai pedir um emprego, você não tem que apresentar certidão dos seus antecedentes criminais. Eu preciso saber, eu vou contratar o Couto para trabalhar na minha empresa, eu preciso saber quem ele é, se ele responde por estupro, se ele responde por assassinato, se ele responde por fraude, agora ele responde por 5 estupros, 18 fraudes, 5 assaltos qualificados, roubou 16 bancos. Couto, agora você é o administrador da saúde de Guarulhos, vou te dar 300 milhões, ele vai ser honesto com 300 milhões? Nem os funcionários do HMU receberam as rescisões até hoje. E a empresa Arapuca não tem nem sede, não existe. Com indignação e com certeza e firmeza, Couto, eu te digo que a saúde será bem administrada porque saberemos empregar o dinheiro. Estabelecerei uma PPP com um grande hospital, talvez seja uma grande saída, mas antes disso, Guarulhos precisa e Guarulhos possui recurso para empreender um novo modelo hospitalar
e se endividar para isso. O prefeito não tem que viajar com recurso próprio. Economizei a passagem, mas fui lá fazer filantropia ou fui lá fazer diplomacia. Tem que ir num banco no Japão conseguir dinheiro para construir um hospital para pagar 1 milhão por mês.